Olá, irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, a paz de Cristo esteja com vocês, que Deus esteja abençoando vocês, que vocês estejam bem de saúde, que haja paz e alegria no coração de vocês, que Deus os abençoe. Obrigado por mais uma vez estarem ouvindo a nossa voz, com mais uma reflexão da parte do Senhor, através da sua palavra, algo que é realmente para o engrandecimento, vamos dizer assim, o enriquecimento do conhecimento da palavra, porque eu sei que os afazeres do dia nem sempre permitem um tempo mais longo para ler e meditar. Então, por isso nós estamos fazendo isso, continuando com essas gravações, e eu espero que vocês estejam se deleitando com esta palavra. Nós vamos fazer uma leitura ainda no livro de Mateus, hoje no versículo 28 até o versículo 34. Portanto, sete versículos para nós meditarmos. Mateus, capítulo 8, versículo 28 em diante. Eu gostaria que você agora prestasse atenção, não só na leitura, mas depois no discorrer da palavra. E depois da leitura faremos, por assim dizer, uma oração. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre as ruínas. Saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: "O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo?" Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: "Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Vão, pois vão." E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam os porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os demônios, com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com ele, com Jesus. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos
por mais um dia de existência na Tua presença, por mais um momento oportuno, Senhor, onde podemos fazer esta gravação para enviar aos Teus filhos, para meditarmos na Tua palavra, para refletirmos na nossa vida contrastada com a palavra de Deus, para podermos então perceber aonde estamos falhando, aonde precisamos consertar, aonde podemos, ó Pai, engrandecer o Teu santo nome, louvando, bendizendo, não apenas com as nossas palavras, mas acima de tudo com a nossa vida, com o nosso proceder, com a nossa maneira de viver. Queremos Te honrar, Senhor. Queremos, ó Pai, estarmos na Tua presença, procurando, obviamente, de uma forma agradável e viável, por assim dizer, fazer a Tua vontade. Porque temos consciência, Senhor, que a despeito das lutas, das vicissitudes da vida, dos maremotos, dos terremotos, das tempestades da vida, como falamos inclusive na semana passada, a despeito de tudo isso, Senhor, Tu queres que vivamos em paz. E Tu propicias essa paz quando, pela fé, nós nos pomos a descansar em Ti. Quando entendemos que Tu estás no comando da nossa vida, quando reconhecemos que Tu realmente nos estás guiando com Teu Espírito, podemos descansar a nossa alma. Podemos dizer, eu não estou sozinho. Há um Deus que me guia. Há um Deus que dirige os meus passos. Há um Deus que luta comigo as minhas lutas e previamente já me promete a vitória. Temos um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu Filho à cruz do Calvário, para que, remindo os nossos pecados, possamos então viver em paz com Deus, conosco mesmo e com a humanidade ao nosso redor. Pai Santo, abençoa, Senhor, os Teus filhinhos que estão do outro lado, ouvindo, que possam ouvir, meditar e compreender. E, acima de tudo, Senhor, viver o Teu Evangelho. Agora, Senhor, que temos lido a Tua palavra, eu peço, Pai, a unção do Teu Espírito sobre nós, sobre mim para falar, sobre todos os Teus filhos que estão do outro lado para ouvir. E se algum dos que está ouvindo, ó Pai, ainda não se rendeu a Ti, ainda não Te conhece, revela-te a ele, Senhor. Ele ou ela, obviamente, para que possa Te receber como Senhor e Salvador. Obrigado, Pai querido. Peço isso e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, tenho falado sobre textos variados, mas por último sempre dentro do mesmo livro, no caso aqui o livro de Mateus, cronologicamente um dos primeiro evangelho, e estamos chegando ao final do capítulo 8, onde então encontramos essa palavra que trata da cura de 2 endemoniados gadarenos. Lembre-se disso, endemoniados, não é ninhados, como se fosse de ninho, não. É endemoniados,
pessoas em quem habitam espíritos demoníacos. Podem compreender isto? E uma coisa que é bom saber: aonde existe, aonde mora, aonde habita um espírito demoníaco, não habita o Espírito de Deus. Dois espíritos antagônicos não podem estar no mesmo espaço. Então vamos ver o que aconteceu. Simplesmente, Jesus havia acabado de atravessar o mar chamamos de mar este local que é o Mar da Galileia, onde ele, do outro lado, ao passar do outro lado para ali, para onde está, para a cidade dos Gadarenos, ele acalmou uma tempestade, falamos disso a semana passada. Mas vamos ver o que aconteceu depois daquela tempestade. Aí diz o versículo 28. Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Preste bem atenção nisso. Aqueles 2 homens, possuídos de demônios, e não era um demônio só, mas pressupõe-se que havia uma legião de demônios, uma casta de demônios habitando naqueles 2 homens. E por que dizemos isso? Porque quando saíram desses homens, foram para os porcos. E os porcos eram uma manada, né? Tecnicamente falando, uma vara de porcos, uma manada de porcos, muitos porcos, que trabalhadores chamados porqueiros, que cuidavam dos porcos na época, estavam passando com eles. Por isso, era uma legião, não era um demôniozinho, não. Era uma legião, eram muitos demônios. Esses homens não eram benquistos na cidade, eram perniciosos nas cidades, não tinham condições físicas, humanas, para viver no meio dos humanos, porque eram completamente possessos. Então pressupõe-se que eram pessoas realmente nocivas. Eu não sei se alguém, por misericórdia, levava comida para eles, provavelmente, quem sabe, família, parentes, não é? Que se prestam a ajudar porque são humanos e passíveis de libertação quando conhecem a Cristo. Toda pessoa em quem habitam demônios, ao reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, podem ser libertos, se receberem a Cristo. Então eles viviam entre os túmulos, e diz assim a palavra: eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles atormentavam as pessoas que passavam por ali. É terrível isto. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Veja, não eram os homens particularmente em si, com a natureza humana simples deles, que estavam falando isso, não. Eram os homens falando, mas era a voz dos demônios. Eram os demônios que estavam incitando eles a falar isso. Sabe por quê? Porque até os discípulos de Jesus, alguns deles ainda tinham aquela dúvida, aquela incerteza: mas será que é filho de Deus? É um homem bom, é um profeta, faz coisas boas, mas daí a ser filho de Deus é uma coisa que custava muito a eles acreditarem. Mas, veja bem,
não só Deus, o Pai, como o próprio Filho, e também aqueles a quem Deus se revelava, obviamente. E, veja bem, e os verdadeiros profetas que esperavam a vinda de Cristo, etc., etc., tinham consciência de que ele era o Filho de Deus. Mas o povo, nem tanto. No entanto, repare isso, os demônios sabiam. Coisa que os principais das sinagogas, muitos religiosos daquela época não sabiam, mas os demônios sabiam, que o diabo sabe. O diabo levou uma marretada quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, venceu a morte. Isso foi a derrota do diabo. Podem compreender isto? Então, eis que trouxe... perdão, estou lendo no lugar errado. Eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Aí disseram uma coisa interessante. Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Por que isso? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Será que ele chegou de manhã e o tempo era de tarde? Não esperaram a hora do almoço, não esperaram a hora da janta? Claro que não. Aqui está se referindo ao juízo final. Porque todos os demônios e Satanás também sabem que no juízo final serão todos lançados no inferno. Vão todos queimar no inferno, arder no inferno. Não vão para o céu. Aqueles que estiverem, tanto os demônios quanto os seus anjos, e aqueles que, enfim, se renderem ao demônio e não se renderem a Deus, vão todos para o inferno. Mas isso está preparado para o juízo final. Então ele diz assim: por que veio nos atormentar antes do tempo? Quer dizer, hoje ainda não é o dia do juízo final, você já veio nos perturbar, né? Agora, o que aconteceu? Uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Preste bem atenção, uma manada de porcos, ou seja, muitos porcos provavelmente, estavam pastando ali num campo qualquer, longe, perto deles, não muito longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você nos expulsar, mande-nos para a manada dos porcos. Eles sabiam que iam ser expulsos. Eles sabiam, veja bem, que Cristo não ia permitir que eles permanecessem naqueles homens. Mande-nos para a manada de porcos. Isso aqui tem, além de ser real, tem uma colocação figurada. Primeiro é que os animais, sejam porcos, sejam cachorros, que animal for, qualquer animal irracional, obviamente, não tem alma. A alma dele está no sangue. Não tem espírito, perdão, a alma tem, porque está no sangue deles. Não tem espírito. E quem não tem espírito, mas tem vida, e eles têm vida, pode ser usado por qualquer espírito. Pode compreender isso? Pode ser usado. Eu já estive em retiros de oração, em lugares, em acampamento, em que animais davam atenção. No caso, eu me lembro de um cavalo que todo dia, quando nós nos reuníamos no pátio, no local onde estávamos acampando, cantando hinos, louvando a Deus, um cavalo que andava lá no pátio vinha, parava e ficava ali o tempo todo, até o culto terminar, ficava ali parado, ali com a cara virada para a gente, quietinho. É interessante isso. E já soube de cachorro também, que demônio pegava o cachorro e ele atacava pessoas, às vezes pessoas até, ou pessoas humildes, um pouquinho maltrapilhos, ou enfim, pessoas diferentes do normal. Isso são casos verídicos. Mas ele disse assim: se você vai nos expulsar,
manda-nos para a manada de porcos. Ora, entre sacrificar 2 homens e sacrificar os animais, os porcos, quem é que Jesus escolheu? Antes que os demônios, antes de sair daqueles homens, jogassem aqueles homens, quem sabe, de uma ribanceira abaixo, que ali perto havia uma ribanceira, tanto que os porcos foram morrer lá. Então Jesus autorizou. Pode compreender isso? Eles não estavam pedindo perdão pelos seus pecados, eles não estavam pedindo arrependimento, eles estavam pedindo para mudar de corpo. Entre habitar o corpo humano e um corpo de um animal, quem é que você acha que Jesus iria livrar? Livrou os humanos. Vai lá para a vara de porcos, para a manada de porcos, e eles foram. E o que eles fizeram? Levaram os porcos ao suicídio. Veja um simbolismo agora aí. Espíritos malignos não merecem corpos humanos, merecem porcos. Espíritos malignos são peculiares aos animais. Os animais irracionais, que não têm maldade nem más intenções, vejam bem, podem ser sim atormentados por espíritos malignos. Como também Deus pode, num ataque, por exemplo, de leões ou de tigre, qualquer coisa, Deus pode, pelo seu espírito, travar aqueles animais, como travou os leões lá no poço, quando Daniel foi colocado na cova dos leões. Podem compreender isso? Quando Daniel, foi colocado na cova dos leões, os leões não lhe fizeram mal. Quem vocês acham que travou aqueles leões? Foi Daniel? Não. Foi o Espírito de Deus. Para você ver que animais podem ser usados por Espíritos. Amém? Estamos compreendendo? Estamos compreendendo? Então, aquela manada de porcos se precipitou de despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Obviamente morreram nas águas, morreram afogados. Amém? E diz assim o versículo 33. Os que tratavam dos porcos fugiram, ficaram apavorados, de repente tiveram um grande prejuízo naquela cidade. Fugiram, então os que tratavam os porcos fugiram e chegando à cidade anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Quer dizer, chegaram da cidade e espalharam a notícia do jeito que eles entendiam, do jeito que eles sabiam. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Por que eles foram encontrar-se com Jesus? Tem 2 coisas que levam a pessoa a falar com Jesus. Uma é a busca da salvação, a busca do perdão, a busca de cura, a busca de libertação, a busca do que Cristo tem para oferecer de bom. Vocês se lembram de ler, quando Moisés estava no monte, pegando as tábuas da lei, que Deus se manifestou ao povo com relâmpagos, trovões, uma opção de coisas, e o povo ficou apavorado. O povo depois falou com Moisés, estavam com medo de Deus. Esse povo ficou danado da vida, sabe por quê? Por causa do prejuízo. Imagina hoje uma manada de porcos, quem sabe tem uma boiada de bois, obviamente, morrer afogada. Olha que prejuízo para os fazendeiros, para os criadores, para os proprietários.
E a humanidade é assim, prefere a ação do demônio do que o prejuízo econômico. Haja visto os governos terrestres, ou governos terrenos, como queira dizer, principalmente de países infiéis a Deus. O povo prefere o lucro do que a sanidade, do que a saúde mental, do que a saúde espiritual. O povo, vamos resumir em poucas palavras, prefere lucros do que salvação da alma. E olha o que aconteceu. E então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Que vergonha! Que tristeza! Um povo carente de Deus, um povo que, por ser judeu, provavelmente, se diria temente a Deus, mas simplesmente dava mais valor aos lucros, dava mais valor aos porcos do que à libertação dos seres humanos. É triste pensar assim, mas o mundo hoje está assim. O inimigo prefere o mal, a destruição, prefere os crimes que estão acontecendo. Meu Deus, são de tanta violência, chacinas e mais chacinas. Isso só mostra o quê? Que não tem temor a Deus. Quem mata um ser humano, a não ser que seja por acidente, uma defesa própria, sei lá, mas principalmente quem tem a intenção ou a vontade, ou chega mesmo a matar um ser humano, não tem um pingo de temor a Deus. Uma alma humana é valiosa para Deus, porque Deus nos ama, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque Deus quer o nosso bem. Deus é amor. Onde é que está o amor na matança? Apresentam motivos que justifiquem, mas é só... Eu iria dizer que era só moralmente, mas não é moralmente, é imoralmente. Matou em defesa própria. Mentira. Mentira. Eu vou dizer que não haja casos de defesa própria, porque há, que eu sei. Mas a maioria, ninguém pratica uma chacina em defesa própria. Os crimes mais bárbaros que a gente tem visto aí são pessoas já rendidas, já entregues, e que as autoridades, ou vice-versa, ou os criminosos civis, porque autoridades que matam assim são criminosos também. Ou os criminosos fardados, ou os criminosos sem farda fazem matar, como foi aquele caso daquele perito que foi morto por aqueles 3 militares. Mas eu não estou culpando ninguém, nem bandidos, nem mocinhos. Isso tudo é obra demoníaca. Viu como os demônios disseram para Jesus: deixa a gente ir para aqueles porcos. Eles foram fazer a farra deles. A alegria de Satanás é destruir. Quem serve a Satanás, de uma forma ou outra, será destruído. Irmãos, vamos parar por aqui. Você compreendeu a palavra? Olhe comigo agora, terminando. Deus nos abençoe. Querido Deus e amado Pai, acabamos de explanar a Tua palavra e eu tenho certeza, Senhor, que o Teu Espírito está falando. Senhor, que essa palavra seja passada também para pessoas
ainda não crentes, que ainda não te conhecem, que ainda estão, quem sabe, rastejando, mas que os seus familiares mostrem essa gravação para que eles percebam que o mal não é de Deus. Deus criou todas as coisas, porém os homens usam o que ele criou para o bem ou usam para o mal. Quem usa para o mal não é Deus, são os homens em pecado. Em pecado. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa esta humanidade. Em nome de Jesus, liberta. Em nome de Jesus, salva. E em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvintes. E que eles tenham um bom dia, uma boa semana, tenham paz, tenham alegria e haja prosperidade. E agora, Senhor, que a graça do Teu Filho Jesus, e o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito esteja em cada um que está ao alcance da nossa voz. E sejamos ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém e amém.